Vida abundante. Vamos todos dizer juntos? Vida abundante. Mais uma vez, mais forte. Vida abundante. Nós estamos vivendo uma época, o vislumbrar de um ano realmente novo, 2019. Eu tenho essa certeza por aquilo que Deus fez neste dia 28 passado. E eu creio que Deus está colocando diante de nós uma nova fase. Não um paraíso, mas um novo momento. E nós precisamos de algo que fala a respeito do livro de Provérbios, uma palavra-chave. Se você quiser definir o livro de Provérbios, diga comigo, sabedoria. De novo, sabedoria. Isto. Provérbios para uma vida abundante. Eu gostaria de caminhar sobre alguns tópicos centrais no livro de Provérbios, naturalmente que não vamos olhar todos aqueles grandes versículos nesse livro, mas alguns tópicos que vão nos dar uma visão panorâmica do que este livro precioso nos ensina sobre vida abundante. Absolutamente nada ficou para trás. O livro de Provérbios, ele trata de vários assuntos, ele é bem temático, não é que nem, por exemplo, uma carta paulina, que tem ele corre sistematicamente. Não, ele é bem tópico, então ele trata de vários assuntos. Deixa eu pegar aqui vamos ver se vai funcionar direitinho aqui. Vamos ler todos juntos? Vamos tentar ler? Provérbios, dá para ler? Amém? Vamos lá? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Graças a Deus pelo irmão do som que deu uma melhorada no meu PowerPoint, porque ele estava bem pequeno, não daria para a gente ler, mas com a sua habilidade a gente está conseguindo caminhar. Presidente dos Estados Unidos que fez história, Benjamin Franklin, ele diz: a tragédia da vida é que ficamos velhos cedo demais e sábios tarde demais. Só os irmãos já devem saber, mas só para lembrar, há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Não podemos confundir as duas coisas. Conhecimento é quando nós temos muita informação, quando nós sabemos alguma coisa com uma certa profundidade até. Agora, sabedoria diz mais respeito ao método. Como é que nós usamos esse conhecimento? Alguém pode ter muito conhecimento e estar em déficit com a sabedoria, e aí não vai dar. Ao mesmo tempo, alguém pode ter pouco conhecimento, mas muita sabedoria. Então, infelizmente, a tendência é adquirir sabedoria quando é tarde demais, mas não por aqueles que conhecem o livro de Provérbios, amém? Então, é por isso que a palavra de Deus nos é presenteada. Vamos ler novamente? Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Então, Provérbios capítulo 24, versos 5 e 6, nos fala dessa maravilha da sabedoria.
Existem alguns segredos nesse livro. Diga, segredos. Então esse livro ele nos privilegia, porque ele nos traz estes segredos de uma vida abundante. Naturalmente que Deus ele deseja com toda sinceridade que todas as pessoas tenham vida abundante. Todos, sem exceção. Mas então por que tão poucos adquirem uma vida abundante? Porque precisam conhecer os segredos de uma vida abundante que está no livro dos livros, particularmente que considerando o livro de Provérbios, que ao mesmo tempo que esse livro fala dos segredos, ele também fala dos resultados. Diga, frutos. Então ele fala, quando você lê um livro, um versículo de Provérbios, você vê lá um princípio, e ao mesmo tempo ele diz, e então vai acontecer assim, 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 assim. Então o livro de Provérbios, por exemplo, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E depois, até quando envelhecer, ela não se desviará dele. Ele ensina sempre assim, um provérbio, e aí ele fala dos resultados. Por que isso? Porque a nossa vida é muito prática. E ela precisa ser. Precisamos olhar aquilo que é prático. Nós estamos aqui, perdendo o nosso tempo? Absolutamente. Nós estamos aqui investindo o nosso tempo. Amém? Porque nós estamos recarregando as nossas baterias espirituais, adquirindo conhecimento da palavra, para ter uma vida de resultados, uma vida frutífera. Então, Jesus fala sobre isso em João capítulo 15, de frutos, mas frutos que permaneçam. Ele fala sobre isso. Então, sempre, tudo na nossa vida é com base em resultados. Vamos ler novamente? Podemos escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher o que semeamos. É um provérbio chinês. Nós até podemos escolher o que nós vamos plantar. Você pode escolher, mas você é obrigado a colher aquilo que plantou. Então, isso é um princípio natural da vida. Eu gostei dessa imagem, irmãos. Eu gostei muito dessa imagem, porque eu sou bem jovem, muito jovem, mas eu poderia até perguntar para os mais vividos aqui nesse santuário: quando foi que você viu um presidente da República eleito de joelhos diante de Deus? Quando foi? Nunca. Do Brasil? Eu creio que você diria, pastor Ebenezer, nunca vi. Eu também não. Para mim, isso fala muito, para você também. O nosso presidente eleito, de joelhos diante de Deus. Isso, irmãos, tem um benefício, porque a vida é sempre assim, a gente colhe aquilo que esse homem falar. Uma palavra dele, só uma palavra, pode levar a milhares de pessoas ao desemprego e também milhares de pessoas às firmas, ao trabalho e à prosperidade. Oremos pelo nosso presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, um homem humilde, um homem que diz quando não sabe, as pessoas dão risada dele porque ele diz que não entende de economia, trabalha com um time e não sozinho. Um homem honesto, um homem que está principalmente de joelhos diante de Deus. Vamos ler todos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que os cumprem, os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. O livro de Provérbios diz exatamente a mesma coisa. O temor do Senhor é a base da sabedoria, é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 10, verso 20, vamos ler? Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Então aqui nós começamos a entrar nessa vida o aspecto individual. Embora Provérbios ele fale muito pouco sobre a questão do indivíduo com Deus, ele não fala tanto disso, ele fala mais da nossa relação com a família, da nossa relação com os amigos,
com a igreja, com a sociedade. Mas ele fala muito também dessa questão da palavra. É interessante que a palavra, o verbo dizer no grego, lego, que deu origem a legado. Quando você diz, você está legando alguma coisa, você está entregando à sua posteridade alguma coisa. Daí nós devemos tomar todo cuidado com aquilo que nós dizemos, com as nossas palavras, com o ato de dizer, porque a nossa boca deve ser prata escolhida, é a língua do justo. Isso é fundamental, importantíssimo. Vamos ler todos? Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Capítulo 8, versos 34 a 35. Depois de considerar a vida individual da pessoa, do adorador, as suas palavras, a sua consagração buscando a Deus, Provérbios fala sobre a família. E eu reservei 2 aspectos dessa família. Vamos lá todos? Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O livro se preocupa muitíssimo com essa questão de beber a água do vizinho, ou seja, do adultério. O livro de Provérbios, ele fala, olha, bebe a água da tua própria cisterna, tenha um relacionamento sexual, satisfaça as suas necessidades sexuais, naturais, com a sua mulher, com o seu marido, e a sua vida será grandemente abençoada. E ele fala muito sobre, focalizando a mulher, porque o contexto da época era esse, não é? Nós sabemos que não é apenas a mulher, mas ele parte dessa perspectiva, mas de evitar a mulher leviana, que faz apelos, que faz convites, mas nós sabemos que é bem mais amplo hoje em dia do que isto, mas o princípio é o mesmo. O princípio continua sendo o mesmo. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Educação dos filhos, vamos ler? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Capítulo 22, verso 6. Então é muito importante o culto das crianças que estão lá agora, recebendo um conteúdo específico para eles. É muito importante o papai e a mamãe prestar atenção na educação dos filhos. E eu estava vendo esta semana, muita coisa que não serve a gente recebe por WhatsApp, mas algumas coisas muito interessantes também recebemos. E uma delas foi uma mensagem de um jovem, já um homem, com a sua família, dizendo que a mamãe fazia algumas coisas e ele dizia para a mãe, eu não gosto de você, por causa disso. E ela disse, quem lhe falou que eu quero que você goste de mim? Eu quero que você me respeite e que você aprenda e cresça. Depois você vai gostar. Então, para a gente fazer esse equilíbrio hoje em dia, é muito difícil a gente fazer, mas a gente precisa pensar sobre isso, nessa nossa tendência de agradar os filhos, de mimar, de querer que o filho diga que nos ame e tal. Então, é um desafio que a gente precisa contrabalançar isso aí. Profissão. Estamos falando sobre vida abundante e procurando abarcar o máximo das áreas que dizem respeito à nossa vida. O que é que o livro de Provérbios fala de uma vida abundante na nossa profissão? Vamos ler todos? Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Qual é o tempo de fazer a colheita mesmo? No inverno? Não,
É no verão. Quando a gente sente vontade de ir para a praia, quando ficar debaixo de uma sombra chupando sorvete é mais agradável. O livro de Provérbios diz, olha, não. Essa é a hora de fazer a colheita, porque o tempo vai mudar. O clima vai mudar para valer, e aí você vai para dentro da sua casa com a sua cobertinha e lá dentro está cheio de mantimento para você. Você fez a sua provisão. Eu estava assistindo um vídeo e um pregador muito bem conceituado e não sem razão, um grande pregador do Brasil, brasileiro, perguntado se acumular capital é pecado. Perguntaram a ele, pastor, acumular capital é pecado? E ele disse, é. E eu, na minha limitação, entendo que não. Eu não creio que acumular capital seja pecado. Eu creio que é sabedoria. Precisamos dentro, sem prejudicar o nosso próximo, fazer provisões para o futuro, que nós simplesmente desconhecemos. Então, o máximo que pudermos, vamos acumular, sim, com sabedoria, porque não conhecemos o dia de manhã. Precisa, de repente, ter um novo carro, mandar o carro para o mecânico, fazer uma cirurgia. Eu mesmo gostaria de ter levantado o menino ali, né? E algum tempo atrás eu poderia ter, não só levantado, mas jogado essa criança quase bater a cabeça nesse teto. Mas hoje eu já não posso levantar uma criança, mesmo criança, porque fiz uma cirurgia, tenho 2 parafusos aqui, e eu mostro para os meus filhos, e eles falam, papai, você já mostrou isso umas 10 vezes para a gente. Mas eu fiz lá a cirurgia de hérnia de disco, porque eu não cuidei da minha coluna, carreguei peso sem prestar atenção, e esmaguei, né? Foi esmagado lá, aquela gelatininha, né, da vértebra, e precisou arrancar, e colocar 2 parafusos, e uma cirurgia que me custou um bom dinheiro. Ou eu fazia essa cirurgia, ou ficava sentado como que no meio de um fogo, ardendo o meu corpo inteiro. Você nunca sabe o que você vai gastar, nunca sabe. Então é bom ter uma boa poupança, fazer a sua poupança, e Deus nos abençoa assim. Vamos ler? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Capítulo 11, versos 24 a 25. Jesus estava certo, mais bem-aventurado é dar do que? Mas só pode dar quem tem. Amém? Às vezes a gente sente aquela vontade de ajudar alguém, e chegar e colocar no bolso de uma pessoa 100, 200, 300, 500 reais, falar, ó, você está passando uma dificuldade grande, está aqui, ó, é seu. Mas a gente fica com aquela coisa daí, será que eu posso fazer isso? Eu tenho condições? Qual não seria a nossa alegria se pudéssemos ajudar tantas pessoas, que são pessoas de Deus? Existem até missionários voltando dos campos, missionários porque não têm sustento. Qual não seria o nosso júbilo se a gente pudesse ajudar ainda mais, mas só se a gente tiver. É por isso que a gente precisa também, uma das razões para a gente acumular capital. Existem várias pessoas que têm muito dinheiro e que têm investido muito na obra de Deus. E eu tenho o seguinte pensamento, é bom, e eu creio que isso até é uma providência de Deus, que boa parte do dinheiro esteja nas mãos certas, e do poder político, do poder econômico esteja com o pessoal certo. Já pensou se a nação mais poderosa do mundo fosse o Irã? Se fosse o Afeganistão? Você já imaginou? Já pensou se a nação mais poderosa do mundo fosse o Brasil? O que ia acontecer com o mundo? Você já imaginou uma coisa dessa? Então é bom que o dinheiro esteja na mão certa. Bill Gates, por exemplo, é um bilionário, mas ele ajuda muita gente e nós não ficamos sabendo muitas vezes. Ele, a esposa dele, ajuda muita gente. E ele não é o único, tem muita gente aí com muito dinheiro abençoando muitas vidas, mas precisa ter. Então,
Então, ter, mas também ter a graça de dar, de conceder. Isso é maravilhoso. Esse entra e sai, esse refluxo, esse fluxo e refluxo, é muito saudável isso. E o livro de Provérbios diz que a pessoa que é graciosa e dá, ela é ainda mais abençoada por Deus, amém? Porque nós, como filhos de Deus, sabemos que acima do nosso dinheiro, acima do nosso poder, existe a providência divina. E Deus vai nos abençoar ainda mais. Amizade. Vamos falar sobre a amizade. Creio que um assunto joga no outro. Vamos ler todos? Há amigo mais chegado do que um irmão. E não é verdade? Existe aquele amigo mais chegado que o irmão. Muitas pessoas têm mais amizade, têm mais aconchego com algum amigo do que o próprio irmão. Isso é literal na vida de muita gente. E isso planifica a vida. A vida fica abundante com um abraço de um amigo. Muitas vezes nós precisamos de um conselho, de um abraço, e aquela amiga sua, aquele seu amigo, vai fazer diferença. Apelo novamente para os homens que não têm ido no churrasco. Falar nisso, eu estou com saudade do churrasco. Isso que deve estar. Isso faz um bem tremendo para a gente, né? É uma maravilha, né? O único problema é que a gente acaba faltando academia, né? Mas fica essa dívida aí. Mas o churrasco vai sair de novo, né? Então, os homens que não estão indo no churrasco, olha, estão perdendo, hein? Vá ao churrasco, porque ali eu me sinto assessorado, olhando tantos homens ali, bem mais experientes do que eu, e eu percebo que se eu tiver qualquer dificuldade, qualquer necessidade, eu posso chamar alguém, abrir o meu coração, conversar. Nós oramos no último churrasco, reunimos ali várias pessoas. Então, é uma bênção ter amizade. Vamos lá? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, essa é a parte que a gente não gosta muito, mas precisa entender. Amigo que é amigo vai nos dizer a verdade sobre nós, que às vezes não estamos vendo e às vezes não estamos querendo ver. Essa que é a verdade. Mas o amigo que é amigo vai dizer: olha, deixa eu te dizer a realidade, você precisa consertar nisso. Mude a sua atitude assim. E às vezes não gostamos, mas aí a gente para, reflete e vê que realmente aquela pessoa não está nem preocupada com a nossa simpatia, ela está preocupada com o nosso bem-estar, que a gente realmente seja feliz. E aí a amizade é inclusive fortalecida através dos amigos. Essa é a vida plena que Deus nos oferece. Vamos ler todos? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Capítulo 4, verso 18. Começa assim a vereda dos justos, né? O sol bem lá atrás, aí depois o dia vai se aquecendo e o sol chega um momento que a gente precisa usar o óculos de sol e ter aí até o protetor. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus abençoe o Brasil. Vamos ler todos Provérbios 29, 2? Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a sua vida, abençoe a minha vida. Esse verbo aí, florescer, quando os justos florescem, aquela ideia da flor que desabrocha. A ideia de florescer aqui é aquela ideia de realização, de conquista. Quando os justos conquistam coisas na vida, quando eles se realizam nos estudos, no trabalho, na profissão, na vida espiritual, em todos os aspectos, o povo se alegra. A gente olha a sua realização, queridos, ainda mais nós pastores, né? E pode saber,
a gente vibra com a sua formatura, a gente fica contente com o seu casamento, mesmo que não seja convidado. A gente fica contente. A gente fica contente com a consagração da criança, em saber que você comprou um carro novo, em saber que você foi promovido. E também a gente se entristece quando sabemos que alguma coisa não está bem. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e vamos prezar por essa vida abundante. Diga, vida abundante. Amém. Pastor, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, equipe do som, com esse trabalho maravilhoso, nos possibilitando a leitura.